Abra a tua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23, e o versículo 26. Levítico 23, versículo 26. E nós vamos ter que ler até o 32, para podermos entender bem, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Feche teu olho um pouquinho. Querido Senhor, eu te dou graças, meu Deus, por esta noite, por esta igreja, por esses irmãos, te dou graças por tudo. Obrigada, Senhor, porque estou aqui. E agora eu peço que tu venhas me usar, Senhor, como teu instrumento. Que eu encontre misericórdia diante de ti para que o Senhor possa me usar. Que eu desapareça e o Senhor apareça. Que o Senhor cresça, Senhor, na minha vida, na vida dos irmãos, na tua igreja. Fica conosco, Senhor, fala conosco e nos ensina a tua palavra. Espírito Santo, dirige este culto, dirige esta palavra, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Hoje então nós vamos ver a penúltima das festas, né? Das festas judaicas ou das solenidades de Deus. Terça-feira que vem é a última. Hoje é a penúltima. Tá, irmãos? Então hoje nós vamos falar sobre a festa que é chamada de Yom Kippur, ou o dia da expiação, também conhecida como o dia do perdão. Então, o que é essa festa? Lembrando, então, de novo, toda terça-feira eu faço um resuminho rápido das outras festas que nós já vimos. Então, nós já estudamos sobre Páscoa, sobre pães asmos, sobre primícias, Pentecostes e trombetas. Nós já vimos 5. Hoje é a sexta, e são 7. Então, terça que vem é a última. As 4 primeiras, Jesus já cumpriu. Amém, irmãos? Quais são elas? Páscoa, com a sua morte. Pães asmos, Jesus cumpriu com o seu sepultamento. Primícias, Jesus cumpriu com a sua ressurreição. E Pentecostes, Jesus cumpriu então quando ele enviou o Espírito Santo no dia chamado de Pentecostes, que significa 50 dias depois da Páscoa. Então Jesus enviou o Espírito Santo para ser o nosso Consolador. O Espírito Santo é o teu Consolador? Amém? Então, a terça passada nós vimos a primeira das que Jesus ainda vai cumprir, né? Que foi trombetas, que é o arrebatamento da igreja. Então, terça passada nós falamos sobre a festa das trombetas,
que é o que vai acontecer agora, né? O próximo evento, vamos dizer assim, que vai acontecer no mundo é o arrebatamento. Amém, irmãos? Você está preparado para esse momento? Amém? Então vai acontecer o arrebatamento. Jesus vai cumprir a festa das trombetas, então, no exato momento que ele arrebatar a igreja. E nós vimos então que a semana passada, quando nós falamos a respeito do arrebatamento, nós vimos então que a festa das trombetas, só lembrando um pouquinho mais da última então, acontece no primeiro dia do mês de Tisri, né, no calendário judaico, que é o 7º mês desse calendário deles. E que para nós aqui então, é entre o mês de setembro e outubro. E a festa das trombetas, então, ela é conhecida como Rosh Hashanah, ou significa cabeça do ano, né? É o ano novo judaico. Então é o começo do ano deles, o ano novo judaico. E esse ano, então, quando acontecer a festa das trombetas, que vai ser então do dia 20, aqui para nós 20 de setembro, mas que lá para eles é 1º de Tisri. Então é o primeiro dia do ano novo deles, e é o ano 5.777. Tá, irmãos? Então por isso também é um sinal que o arrebatamento possa ser esse ano, nessa festa das trombetas. Mas, como eu falo sempre para vocês, eu não posso afirmar e nem marcar data, porque vai que Deus quer buscar a igreja no próximo ano, na próxima festa das trombetas. Mas pode ser que seja esse ano, porque até o ano judaico, então, que está no 5.777, é mais um dos sinais que o arrebatamento pode acontecer esse ano, porque o número 5, dentro da Bíblia, tem o significado do tempo da graça. Então o 5 representa a graça, que é o tempo que nós estamos agora. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Então o número 5 é o número da graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre o povo gentil, né? E o 777, então, como o número 7 é o número de Deus que representa a perfeição de Deus, esse 777, que é 5.777, significa então a plenitude da perfeição. Então é bem possível que, por ser este o número do ano judaico que vai começar agora, o arrebatamento possa acontecer nesse ano ainda. Porque para a geração humana, para o ser humano, então está determinado 6 milênios. E nós estamos então já no final do 6º milênio, né? Que pode ser então que acaba o tempo dos gentios e Deus volta a tratar diretamente com Israel nos 7 anos da tribulação. Tá, irmãos? Isso aqui tudo nós vemos assim com bastante calma, bastante tranquilidade nos estudos bíblicos, né? E voltando agora, o estudo bíblico, eu tinha falado aqui para vocês que sexta-feira agora teria já o estudo bíblico, mas não vai ser possível, irmãos, porque eu vou estar em Itajaí na convenção, eu não tinha me lembrado desse fato. Então, sexta-feira agora não tem, porque eu vou estar na convenção, daí na outra sexta nós começamos o estudo bíblico de novo, certo? Tá, meus alunos? Vocês não faltem, foi umas férias meio prolongadas aí, mas vocês não faltem, tá? Então, irmãos, veja só. O arrebatamento acontecendo, quando acontecer então o arrebatamento, vai começar um período que a Bíblia chama de período da tribulação ou grande tribulação, porque são 7 anos. E 3 anos e meio vai ser o período da tribulação.
E os outros 3 anos e meio, período da grande tribulação. Então imagine, se os 3 primeiros anos, os 3 anos e meio primeiros, já são tribulação, imagine os outros 3 anos e meio, que a Bíblia chama de grande tribulação. E é esse período de 7 anos, então, que vai acontecer nessa chamada festa de Yom Kippur, que significa o dia da expiação. Então, para você entender melhor, ó, terminando a festa das trombetas, começa já o período da festa de expiação. E por 10 dias, como a festa das trombetas é no primeiro dia de Tisri, então dia 10 de Tisri, que é o mês judaico, é o dia do Yom Kippur, é o dia do perdão, ou também o dia do julgamento, o dia onde Deus vai decidir o futuro daqueles que estão ali comemorando essa festa. Como assim? 10 dias Deus dá para o povo se arrepender. Então, do segundo dia de Tisri até o dia 10 de Tisri, é chamado o tempo do arrependimento. Deus age com o povo de Israel para que eles tenham arrependimento. Como assim? Em 10 dias, o povo judeu, se preparando para o dia do Yom Kippur, que é o 10º dia, fica em meditação, não estou falando de meditação, aqueles negócios lá de nova era, nada disso, tá? Mas meditação no sentido de olhar para dentro de si mesmo, ficar se corrigindo, ver aonde está o seu erro, o seu pecado, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus. Então, nesses 10 dias, o povo fica fazendo isso, se preparando para o dia 10 de Tisri, que é o dia do Yom Kippur, ou o dia do perdão, ou o dia do arrependimento. Por quê? Porque eles dizem assim, os rabinos ensinam assim, que nesses 10 dias, a pessoa tem a oportunidade de se arrepender dos seus erros, para que no dia do perdão, que é o dia 10, Deus dê vida e perdão para que ele possa viver mais um ano. Amém? Olha só, o povo fica então nesses 10 ou 9 primeiros dias, né? Porque o 10º já é o dia do Yom Kippur. Então, nesses dias, até do dia 2 até o dia 10, eles ficam em arrependimento, ficam olhando aonde erraram, o que fizeram, aonde tem que mudar. É a única nação do planeta, irmãos, que para 10 dias para corrigir os seus erros. Nenhuma outra nação faz isso. Nenhum outro país faz isso. Eles param com tudo e vão se corrigir. Só que eles ensinam assim, ó, que não adianta a pessoa pedir perdão a Deus se não pedir perdão primeiro para a pessoa que ofendeu. Então, o que é que eles fazem nesse período aí até chegar o dia 10? Eles pedem perdão para as pessoas que eles tiveram algum problema, algum atrito, alguma discussão, que eles ofenderam. Porque se não acontecer esse arrependimento e essa mudança da pessoa com o outro que ele ofendeu, Deus não vai perdoar. Então isso é muito importante para nós. Porque às vezes a gente pensa assim, eu fiz tal coisa, briguei com fulano, falei mal de alguém, mas depois eu peço perdão a Deus, está tudo certo. Não é assim. Você tem que primeiro se corrigir com o teu próximo, para depois se corrigir com Deus. É aquilo que Jesus fala na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então eles fazem isso nesse período, nesses dias, para que quando chegar o dia 10 de Tisri,
eles possam se sentir perdoados por Deus. E nesse dia 10, então, que é o dia da expiação, eles têm que jejuar. Eles já têm que jejuar do pôr do sol do dia 9 até terminar o dia 10, que é o próximo pôr do sol. Eles têm que ficar em jejum. E esse jejum deles é uma coisa muito séria. Eles levam muito a sério isso, por causa que não pode nem tomar água. Deus deu essa ordem. Nós lemos aqui, quando nós lemos Levítico 23, no 29, Deus diz assim: porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Então esse afligir aqui é jejum. É fazer um jejum para se corrigir, mas antes tem que se corrigir com o próximo. E daí faz esse jejum. E nesse jejum, então, eles não podem nem tomar água. Nós sabemos que nós, quando jejuamos, água nós podemos tomar. Porque a água não tem gosto, não tem cheiro, né, nem cor. Então, água a gente pode tomar até para o benefício da saúde, porque pessoas que jejuam às vezes 3 dias, quem sabe você diga, mas tem gente que faz isso? Tem gente que jejua 3 dias ou mais até. Então não é aconselhável ficar sem tomar água, porque senão os rins param de funcionar. Então a água não quebra jejum. Mas a água sim, irmãos, não é café, não é chimarrão, não é suco, né? É água. É água. Então a água não quebra o jejum. Mas eles aqui, o povo judeu, no dia do jejum deles aqui, nessa dia da expiação, nem água eles tomam. Porque eles levam muito a sério esse dia no sentido de pedir perdão para Deus. Perdão pelos pecados que cometeu com o próximo e contra Deus, né? Então tem mais exigências também para esse dia do jejum. Eles não podem ter relações conjugais. Eles não podem usar no corpo nenhuma forma de perfume, desodorante, creme, qualquer coisa cosmética. Eles não podem usar. Porque eles têm que, como a palavra que nós lemos ali, afligir a sua alma. Então eles têm que esquecer do corpo e fazer um jejum no sentido de valorizar o espírito diante de Deus. Então nem banho eles podem tomar neste dia. A única coisa que eles podem fazer é lavar o rosto e as mãos quando acordam de manhã nesse dia do jejum. Então nesse dia eles lavam o rosto e as mãos e vão daí para as suas orações. Eles não podem nem escovar os dentes, lavar a boca, nada disso. Aí você pode dizer, isso é falta de higiene. Não é, nesse dia, é para afligir o corpo, né? Esquecer do corpo e pensar da forma espiritual em Deus, em se corrigir diante de Deus. E eles também não podem usar nada de couro, nada que tenha vindo de couro animal, porque tudo que vir de um animal que tenha sido morto para fazer, por exemplo, um sapato, um casaco, qualquer tipo de roupa que seja de um animal, é proibido se usar neste dia, porque o animal teve que ser morto para fazer essa roupa ou esse calçado. Então eles não podem usar isso, né? E quem pode jejuar então nesse dia são apenas crianças maiores de 12 anos. Menores de 12 anos não podem jejuar. Pessoas doentes e mulheres grávidas não podem jejuar. E nem as que tiveram filhos recentemente. Por exemplo, se o bebezinho está com 30 dias, a mãe ainda não pode jejuar. Então essa é a maneira que eles jejuam nesse dia do Yom Kippur, ou dia do arrependimento. E para que eles fazem isso? Para afligir
né, o corpo para pensar mais em Deus e se corrigir. Porque eles acreditam assim, que nesse dia 10 de Tisri, Deus está julgando quem que ele vai deixar viver ou quem que ele vai matar nesse ano novo que começou no dia 1º de Tisri. Então eles dizem assim, e a palavra de Deus fala isso também, que no céu Deus abre o livro dos vivos, não é o livro da vida do Cordeiro. No céu tem vários livros, e esse livro que Deus abre nesse dia é o livro dos vivos. Ou seja, as pessoas que ainda estão vivas nesse planeta têm o nome escrito nesse livro. E é nesse dia então do Yom Kippur que Deus decide quem vai continuar vivo nesse ano que está começando para eles, ou quem que vai morrer. Então eles levam muito a sério isso. Por isso eles corrigem a vida deles junto com o seu próximo, né? Eles vão pedir perdão, eles vão se humilhar, eles vão se arrepender das coisas que fizeram de errado para as outras pessoas e depois consertam a vida diante de Deus. Então este dia é muito importante para o povo judeu. Mas hoje eles praticam essa festa do Yom Kippur como um ensaio. Como assim? Como um treinamento para quando vier o dia verdadeiro do Yom Kippur, que está por vir, e nós sabemos que então, depois do arrebatamento, vai acontecer esse período dos 7 anos de tribulação, que são esses dias de arrependimento. Representa então, os 7 anos de tribulação e grande tribulação, representam esses dias que eles ficam se atribulando, ou seja, ficam se consertando diante de Deus. Então, para o povo judeu, esses 10 dias aqui, da preparação para o dia do Yom Kippur, é o que vai acontecer, é um símbolo do que vai acontecer depois do arrebatamento, quando começar o período da tribulação e da grande tribulação, aonde o povo de Israel vai ser moído. Lembram quando eu falei aqui a respeito das colheitas do trigo, da cevada e do trigo, que eu disse que o trigo tem que ser moído, a cevada sobe com o vento, que representa os salvos, e o trigo tem que ser moído porque é mais duro? É nesse período aqui que eles vão ser moídos. E esses 10 dias então de arrependimento é o símbolo dos 7 anos da tribulação, que eles vão estar sendo moídos. Moídos como? Por causa que eles ainda não aceitaram o Senhor Jesus como sendo o Messias deles. Então, nesses 7 anos, eles vão passar por situações terríveis, vão passar por dores, vão passar por problemas muito sérios, porque o anticristo vai se revelar, vai estar dominando a terra, vai estar perseguindo a nação de Israel, e os castigos de Deus também vão estar sendo derramados sobre a terra nesses 7 anos. Então Israel vai estar sendo moído, vai estar sendo preparado para o verdadeiro arrependimento e para aceitar a Jesus, porque eles ainda não aceitaram Jesus como o Messias. Isso aqui já ficou bem claro, né, irmãos? Eles ainda não aceitaram Jesus como sendo o Messias prometido. Mas eles vão aceitar nesse período aqui então. E hoje então eles comemoram essa festa como um ensaio, ou seja, uma preparação. Porque no verdadeiro Yom Kippur, que começou na realidade lá no Monte Sinai, lembram que semana passada eu falei para vocês que morreram 3 mil pessoas quando o povo fez o bezerro de ouro? Então, depois que o povo fez o bezerro de ouro e começou a adorar, Deus disse para Moisés que ia matar todo mundo. E Moisés intercedeu pelo povo e pediu para Deus não fazer isso. E depois então ele subiu de novo no Monte Sinai, e é esse período dos 10 dias aqui, Moisés ficou orando, pedindo misericórdia de Deus, e aí Deus disse então que ele só iria matar
quem pecasse contra ele. Então ele não ia se desfazer ou matar todo o povo, né? Porque Moisés intercedeu. E Moisés foi tão corajoso que ele ainda disse assim: se tu vais fazer isso, Senhor, risca meu nome do livro da vida. Imagine a coragem de Moisés, né? Dizer assim: se o Senhor vai matar a todos, então me mate também e eu não vou ser salvo. Porque ele pediu pelo povo. Então o primeiro Yom Kippur foi nessa época, quando Moisés subiu no monte para interceder pelo povo depois que eles tinham adorado o bezerro de ouro. E depois então Deus orientou a Moisés como que esse dia deveria ser comemorado. E tinha os sacrifícios da novilha vermelha, que eu já expliquei aqui outra vez. Tinha os sacrifícios do bode emissário, né? Um bode, eles matavam então, derramavam o sangue, o sacerdote apresentava o sangue, o outro era levado para o deserto e lançado de um precipício, representando os pecados do povo, para que Deus perdoasse. Então essa festa só pode acontecer com sacrifício e derramamento de sangue. E agora então o povo judeu não pode praticar essa festa por completo, porque não tem mais o templo. Porque só pode acontecer sacrifício de animais no templo. Enquanto não tem o templo, eles não podem fazer essa festa. Eles só comemoram como símbolo do que um dia eles vão fazer, porque eles ainda estão esperando o Messias que vai vir para cumprir essa festa. Ficou claro até aqui? Amém? É um pouquinho complicadinho, né? Mas, na realidade, então, resumindo para você entender bem, é isso. A festa do Yom Kippur, que acontece dia 10 de Tisri, que nesse ano de 2017... no nosso calendário aqui vai acontecer para eles dia 30 de setembro, é o símbolo dos 7 anos do período de tribulação e de grande tribulação. Esses dias que eles ficam se arrependendo, sendo moídos, para se arrepender verdadeiramente. E o dia 10 de Tisri, então, que é o dia realmente do perdão, o dia do julgamento de Deus, então representa a segunda vinda de Jesus. Como assim, pastora? Jesus arrebata a igreja, vai acompanhando a sequência comigo. Jesus arrebata a igreja, acontece esse período de 7 anos, no final do período de 7 anos, quando nós estivermos 7 anos com Jesus na glória, festejando o casamento do Cordeiro com a noiva, que é a igreja, aqui na terra vai estar acontecendo os 7 anos de tribulação. Terminando os 7 anos de tribulação e de grande tribulação, Jesus volta. Aí é a segunda vinda de Jesus. Porque o arrebatamento é uma coisa e a segunda vinda é outra. Então aí volta Jesus no final desses 7 anos, junto com todos os salvos e com todos os anjos do céu. E no final então desse período de 7 anos, é o símbolo aqui do dia 10 de Tisri, que é o dia do Yom Kippur. A segunda vinda de Jesus, onde Jesus vem para julgar. Porque o 10 de Tisri, então, Yom Kippur significa o dia do julgamento de Deus. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Se você tem dúvida, comece a frequentar o nosso estudo, que ali você pode fazer pergunta e nós esclarecemos tudo, né? Mas então, veja só, do dia 10 de Tisri, então, é o dia do julgamento de Deus, é o dia dessa festa da expiação. E que Jesus vai cumprir, então, né? Olhe bem, Jesus já cumpriu Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. A próxima é trombetas e depois Yom Kippur. Então Jesus vai cumprir a das trombetas ainda e vai cumprir essa festa do Yom Kippur com a sua segunda vinda para julgar a nação de Israel. E junto com a nação de Israel, então todas as outras nações são julgadas, né? No dia do julgamento, irmãos, quando o Senhor Jesus descer aqui nessa terra, então, porque no arrebatamento ele não vai pisar na terra. Nós é que vamos subir ao encontro dele, amém?
Na segunda vinda, não. Na segunda vinda, ele vai pisar no Monte das Oliveiras e ele vai julgar a nação de Israel. E julgar também as nações, as outras nações. Então, nesse dia, Jesus vai julgar as nações, ou seja, o dia da expiação significa esse julgamento que Jesus vai fazer. Então, ele vai cumprir essa festa quando ele vier na sua segunda vinda. Trombetas ele cumpre no arrebatamento e Yom Kippur ele vai cumprir na sua segunda vinda. Sabe como que vai ser esse julgamento de Israel e das nações? Sabe aquele versículo que muita gente conhece, mas nem todos entendem o significado. Que Deus diz assim, tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, estando nu, me vestistes, né? Esse versículo aqui representa, nesses 7 anos de tribulação, então, o anticristo vai estar perseguindo a nação de Israel. Então eles vão ter que fugir, eles vão ter que se esconder, eles vão passar muito trabalho, vão passar fome, vão ficar sem ter o que vestir, porque eles vão passar trabalho por causa da perseguição do anticristo, que quer destruir a nação de Israel. E as nações, então, que ajudarem Israel, vão receber de Deus a bênção de entrar no milênio, que é os 1000 anos que Jesus vai estar reinando aqui na terra, que daí é a nossa última festa da semana que vem, que é de tabernáculos. Mas como que Jesus vai julgar essas nações? Veja só, imagine um pastor de ovelhas que está assim separando as ovelhas dos bodes para passar a noite. Terminou o dia, o pastor vai separar as ovelhas para um lado e os bodes para o outro para, recolher para o lobo não pegar, aquela coisa toda que o pastor de ovelhas faz. Então Jesus vai agir assim. Ele vai ficar o tipo de um portãozinho que é usado em Israel para separar as ovelhas dos bodes. O pastor de ovelhas fica na porta. As ovelhas vão entrando por um corredorzinho, que só pode passar uma por vez. E as ovelhas, então, com o cajado que ele tem na mão, quando elas chegam nesse portãozinho, Jesus conduz com o cajado para o lado das ovelhas. E quando vem um bode, Jesus conduz com o cajado para o lado dos bodes, para não misturar bode com ovelha durante a noite. Isso é o que Jesus vai fazer com Israel e com as nações. Israel, depois que se converter verdadeiramente nesse período de 7 anos, eles vão entrar no milênio, porque vão se arrepender, vão clamar pelo Messias, vão reconhecer que Jesus é o Messias, aí eles vão chorar, vão pedir perdão, vão reconhecer e vão admitir que aquele Jesus que eles mataram há 2000 anos atrás era o Messias que eles ainda estão esperando. Então eles vão poder entrar no milênio, no reino de Cristo. Mas as nações que perseguiram Israel são consideradas como os bodes. Então Jesus vai estar separando as ovelhas dos bodes. As ovelhas são salvas, entram no rebanho, no milênio, no reino de Jesus. Os bodes não são salvos, irão diretamente para o inferno. Então essa separação vai acontecer aqui, nessa época. E por isso então que é chamado de o dia do julgamento, o Yom Kippur. Então Jesus vai cumprir as trombetas e vai cumprir também o Yom Kippur. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Tem muito mais detalhe que tem que falar, mas não dá tempo, né, irmãos? Mas eu estou falando mais o necessário aqui para você entender bem. Então veja só reforçando isso aqui para nós irmos orar. O povo de Israel, então, não pode comemorar essa festa por completo agora, porque eles estão sem o templo. E o sacrifício que é necessário para essa festa, sacrifício de animais, da ovelha vermelha, né, do bode emissário, toda aquela coisa ali, tem que acontecer só no templo.
com o derramamento de sangue. Porque lembram que eu já expliquei várias vezes para vocês que o sumo sacerdote, quando tinha o templo ainda, antes de ser destruído no ano 70 pelo general Tito, o general romano, que destruiu o templo de Jerusalém, então antes disso eles faziam esses sacrifícios no templo. E era nesse dia de Yom Kippur que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, e que eu falei para vocês que eles amarravam vários sininhos na roupa do sumo sacerdote. Lembram disso? E que colocavam uma corda também na barriga ou no tornozelo do sumo sacerdote. Por quê? Porque se o sumo sacerdote não tivesse feito todos esses sacrifícios, primeiro pedindo perdão pelos pecados dele, e depois entrar no Santo dos Santos para pedir perdão pelo pecado do povo, se ele não tivesse de acordo com todas as regras ali exigidas por Deus, ele morreria lá dentro. Então eles não podiam entrar, só quem podia entrar era o sumo sacerdote uma vez por ano, e era nesse dia do Yom Kippur. Nesse dia então, e o sacerdote entrava, e quando o sacerdote saía, o povo inteiro jubilava, fazia festa, porque dizia: Deus aceitou o sacrifício, então nós vamos ter um ano abençoado. Mas se o sumo sacerdote tivesse pecado, morresse lá dentro, ninguém podia entrar para tirar ele. Então eles puxavam pela corda. Lembram disso, né? Então veja só, era nesse dia aqui do Yom Kippur que o sumo sacerdote podia entrar. Uma vez por ano, só. E ele ainda entrava, irmãos, quando ele entrava no Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança, né? Ele entrava com uma baciinha, um potinho de ouro, vamos dizer assim, com o sangue do sacrifício. Faz de conta que esse aqui era o sangue do sacrifício. Quando ele passava agora me faltou a palavra. O véu que foi rasgado quando Jesus morreu na cruz, quando ele passava pelo véu, ele não entrava direto assim, ó, porque senão ele morria. Ele colocava na frente dele aquele pote de sangue, porque aí Deus enxergava o sangue. Ou seja, se ele entrasse direto, sem um sangue, para representar que alguém já tinha morrido por ele, ele morria. E daí as pessoas podem dizer: nossa, mas como Deus é bravo, então matar só por isso, né? Na realidade, não. Deus não é bravo. É que a santidade de Deus é tão grande que um ser humano que é pecador não pode estar em contato com a glória de Deus, que morre na hora. Então, primeiro ele mostrava o sangue. E esse é um detalhe importante. Hoje, quando Deus olha para nós, ele enxerga o sangue de Jesus. Por isso que nós podemos entrar diante de Deus em oração e não morrermos. Porque ele vê em nós o sangue de Jesus. O sangue que o sacerdote colocava na frente dele era um sangue de animal. Só cobria o pecado. Então eles só cobriam o pecado por um ano, até o próximo ano, no próximo dia do Yom Kippur, quando era feito de novo aquele sacrifício. Mas hoje não. Eles então ainda estão olhando para frente, esperando que o Messias venha cumprir essa festa. Mas nós que já aceitamos Jesus como Salvador, nós olhamos para trás. Nós olhamos para aquilo que Jesus já fez por nós e pelo sangue dele que ele já derramou por nós. E por isso então é que nós podemos entrar diante de Deus, porque o véu foi rasgado, aquele véu que o sacerdote tinha de passar, o sumo sacerdote, com o sangue na frente, Jesus rasgou no momento da sua morte na cruz, e hoje nós temos livre acesso ao Pai. E podemos chegar diante do Pai através do sangue de Jesus. Viu como é importante ter conhecimento dessas coisas? Porque senão você diz assim: se apresentar diante de Deus, mas antes não era assim. Antes tinha todo um ritual para praticar. E as pessoas podem dizer então, como eu falei, Deus é mau porque só porque o homem ia entrar lá, já ia ter que morrer se não tivesse sangue? É que não existe perdão sem derramamento de sangue. E o exemplo que nós podemos entender bem aqui é o sol.
Se uma pessoa conseguisse chegar perto do sol, que não consegue, morre antes, né? Mas se conseguisse chegar o mais próximo do sol possível, o sol queimaria essa pessoa. No momento que a pessoa conseguisse chegar diante do sol, seria morto pelo calor. Não que o sol seja ruim, é porque o que ele faz é assim, é quente, queima, destrói, né? E Deus é assim. Não é que Deus é mau, é que Deus é santo. Então a santidade de Deus não admite ser humano pecador diante dele se não tiver um sangue cobrindo. Porque é através do sangue que nós recebemos perdão. E o povo de Israel fazia isso com sangue de animais. Só cobria o pecado até o próximo ano. Mas Jesus não. Jesus fez o sacrifício uma única vez e nos perdoou para sempre. Amém? Então, através do sangue de Jesus, nós hoje podemos nos colocar diante do Pai e não morrermos, porque Ele enxerga em nós o sangue do seu Filho amado. Amém, irmãos? Ficou claro isso? Amém? Então, veja só. A próxima festa, então, a acontecer é trombetas, que é o arrebatamento da igreja, e depois Yom Kippur. Jesus vai cumprir essas duas e ainda vai cumprir a última, que nós vamos ver semana que vem, que é a festa dos tabernáculos. Daí terminaram as festas, terminaram aquilo que ainda está por vir. Certo? Amém? Muito bem, então. Se você ficou com dúvida, depois pode me perguntar, né? Eu acho que eu falei tudo que... Tudo não falei, né? Mas o mais importante, eu falei para você entender. Então, o que nós temos que entender bem definido, saber bem certinho? Jesus está voltando buscar a sua igreja para cumprir a festa das trombetas no arrebatamento e depois tratar novamente direto com Israel, porque agora ele está tratando conosco, igreja, nação gentia, né? Outras nações. Então Jesus virá, próxima coisa é o arrebatamento e depois tribulação e grande tribulação, onde nós não vamos precisar passar por isso, porque Jesus já nos tirou daqui. Amém, irmãos?